E pergunto a vocês, se a gente estende isso, edição envelhece? A gente acabou de ver aí agora e eu fiquei com essa pergunta sem resposta. Queria partilhar com vocês uma busca disso aí. Edição envelhece? O que eu queria falar, na verdade, era só entender como é que a armação surge. Em 1978, o Daniel tem a ideia de fazer o Ciranda Cirandinha. Na verdade, um seriado com uma temática, com a temática jovem. Porém, a edição ainda era conservadora. Era gravado em estúdio, PGM, câmera 1, 2, 3... tinha uma temática jovem, tinha atores jovens, uma proposta diferente, porém ainda a edição não acompanhava. João já estava editando o Ciranda. O Ciranda provocou... Eu era ator nessa época. O Ciranda provocou as séries. Logo depois, em 79, começam as séries. Plantão de Polícia, Carga Pesada, Malu Mulher e Aplauso. Aí a edição, cada um tinha um desenho de edição. Cada um tinha um ritmo de edição. Aí começa a edição a ganhar uma identidade. Lembre-se que nós estamos com aqueles novelões passando, hein? Nós estamos numa época dos novelões. E aí você tem os musicais. Os musicais a gente passa a enlouquecer, botar cada câmera num VT para fazer os musicais, Elis Regina, aí vai todos eles. E isso fez que o Daniel vai fazer Quem Ama Não Mata. No Quem Ama Não Mata, continuava o Código TV, mas o Dionísio Azevedo, bem idoso, abriu umas pausas enormes. Eu, assistente, fui lá tentar conversar com ele, o Daniel falou, esquece, bota mais um VT e deixa Independente na Marília Pêra. Porque se eu cortar para Marília Pêra, a cara dela diz tudo. Aí o estúdio passou a ter a edição como um componente essencial. Nós passamos a ter 2, 3 VTs, que a gente já estava usando nos musicais, na dramaturgia. E o ritmo das cenas também eram diferentes. Então você tinha no Quem Ama Não Mata um núcleo mais jovem, um núcleo mais que já era editado com uma sutileza enorme. O Daniel começou a fazer cenário com 4 paredes. E a gente deslocava as paredes, o que também a gente rodava com a câmera. Aí, em 85, surge a ideia do Armação, que foi vendido pelos 2 surfistas. Eles venderam essa ideia, o Daniel topou, e fez um grupo de criação. Antônio Quamon, Patrícia Travassos, Euclides Marinho, Nelson Mota, que escreviam. O Guel Arraes chegou e propôs ao Daniel acabar com o PGM, uma única câmera. E João Paulo dirigindo. Na época eu era o diretor assistente. Só que o Guel quer dirigir tudo, não tinha o que fazer, eu ia para edição. E aí nós começamos a editar. Editávamos no BVE. O equipamento que tínhamos era o Quantel. Era o que nós tínhamos. A diferença, na verdade, era que até essa época, o que deixavam todos nós assim impressionados era a cultura do João. O João era um bluseiro, Rolling Stones. Ele estudava o cinema, ele falava de cinema, falava de artes plásticas, que a gente se olhava assim e não entendia muito bem. E muitos dos nossos operadores eram broncosauros, seres broncos. Nós somos da época de várias situações. Então,
o João cansava de levar livro pra gente, disco pra gente, nesse processo de formação dessa equipe para tentar fazer um produto diferenciado. Uma única câmera fazia com que a gente editasse muito, se editava muito. Tem programa com 300 horas de edição, na época era um absurdo. Na época, 80 horas já era... Imagina 300, mas ninguém falava nada. O João conta uma história que é ótima, que durante 6 meses ninguém na Globo falava se era bom ou se era ruim o Armação Ilimitada. Só depois que virou um sucesso, ele ia ao ar uma vez por mês, às 21h20, às sextas-feiras. Horário desprezado pela juventude. A juventude não ficava na frente de uma televisão em 85 nas sextas-feiras. Quando o Ibope começou a crescer, e o resultado para a Globo, aí eles vieram. Nós vimos produtos com merchandising já, né? A Armação já estava totalmente aceito, né? Então, o que acontecia é que o BVE também nos obrigava quando começar a editar, ter um roteiro na cabeça. No final do dia, depois de 12, 14 horas de edição, João apresentava para o Guel, eles tinham ideias geniais, que aí eu tinha que estar às 8 horas da manhã para refazer inteiro toda a cena que foi feita, para eles verem às 3 horas da tarde o que estava. E nesse processo a gente foi aprendendo muito. A Ilha das Chamadas, que tinha mais recursos, era liberada para a gente das 2 da manhã até as 6. Então a gente subia lá para cima, invadia a ilha e ficava fazendo efeito. Eu me lembro de um que aparece o Miguel Falabella, que era um cantor roqueiro, que reclamava da produção, que teve uma cena que não deu para gravar toda, a gente gravou só 3 takes, uma coisa assim. Aí a gente foi para essa ilha e fizemos todos os efeitos possíveis e admissíveis que a mesa fazia. E aí João Paulo editou isso. Quando o Boni assistiu, ele falou: é sério isso? Isso aqui é uma piada. Não, falou: não, é a cena. Essa aqui é a memória do editor de clipe desconhecido. Porque tinha todos os efeitos. O televisão ficou inimigo da gente até. Então, é um pouco isso. O Armação tinha... Eu vou lembrar de um jovem... Não era para contar essa história, mas vou contar. Ele deixa. Tinha um jovem que chegou, muito jovem. E a gente brincava, muito jovem. Chegou lá, a gente falava: não, vem sentar na cadeira não. Sentado nas fitas. Porque ele ficava trocando as fitas de 1 polegada. Então ele ficava ali sentando. Aí, quando o João ia jantar, ele fica assim: posso editar uma cena? Posso editar uma cena? Aí fala: tá bem, João, edita, vai. É o João Jardim, que trabalhou com a gente, eram nossos operadores. Então eles ficavam querendo: posso editar uma cena? Posso editar uma cena? A outra coisa que hoje a gente fala muito, só estou terminando já, a gente fala muito de convergência de mídia. Se fala hoje das mídias com a internet, a gente discute muito isso. O Armação Ilimitada, ele tinha rádio, que era Black Boy. Ele tinha, no início, muito mais, que era o chefe, que era a história em quadrinho. E a outra coisa era o videoclipe. A gente, quando fazia videoclipe, você bota a música e coloca as imagens no ritmo, né? O João começou a fazer isso nas cenas de dramaturgia. A gente botava primeiro a música e depois montava a cena. Era totalmente o inverso. Então a gente tinha um ritmo muito grande. O primeiro eu não fazia mais parte do Armação, não. Esse primeiro passou e acho que ele é meio longo mesmo. Esse segundo já tem um ritmo mais Armação mesmo, que era completamente diferente. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar, agora é João Paulo. Não, peraí, deixa eu só dizer uma coisa. Você falou de história em quadrinho, o João trouxe história em quadrinho, a Armação Ilimitada. Cadê? Está com o Ademir lá no final. Ademir, as revistas. Ademir, as revistas. Ele tá dando tchauzinho. Ele entendeu a informação. Ele está surdo. Faz um certo tempo a informação, enfim. Se alguém se interessar, tem
pessoal não vai perguntar? Pessoal, então agora fique à vontade para fazer as perguntas para o João Paulo também, para o Tomil. Essa coisa do armação, esse ritmo, aconteceu de uma maneira assim meio estranha. Era uma tarde, era o primeiro dia de edição do Armação Ilimitada. Não tinha ideia do que o Guel tinha gravado, não tinha ideia do que ia acontecer. E fui levar, antes de ir para a TV Globo, levei meu filho para o colégio. Que presente, que não me deixa mentir sozinho. Fui levar meu filho no colégio, que virou-se para mim e disse a seguinte frase: pai, compra para mim uma bateria para minha máquina de calcular, porque eu não estou conseguindo fazer direito os cálculos lá da aula dele. Eu virei para ele e disse assim: mas e tabuada, Marco? Tabuada, pai? Porra, dá um tempo esse negócio de tabuada, isso não existe. Então eu notei que o tempo que nós perdemos, que eu perdi decorando tabuada e estabelecendo aqueles cálculos, essa coisa toda, ele não perdeu. Ele não tinha perdido esse tempo, o tempo dele era diferente. E eu cheguei na TV Globo, era uma sequência do Armação Ilimitada, a primeira que era uma sequência de motocross, infelizmente não apareceu aí. E aí eu olhei aquele negócio e disse: o pessoal gosta tanto de motocross, essas motos no alto, voando, coisa e tal. Eu disse: fazer uma sequência sem essas motos jamais colocarem o pneu no chão. E a sequência ficou toda com as motocicletas no ar. E parece que funcionou. O pessoal gostou, e aí ficou sendo esse o ritmo, não tinha tempo morto. Porque a garotada não perdia esse tempo do ator andando na sala de uma porta até a outra. Ele entrava numa porta e saía na outra. Era um corte só. Então isso estabeleceu os ritmos do Armação Ilimitada. Agora, revendo hoje, eu queria tantos editores aqui que eu queria levantar uma questão que me surgiu agora aqui assistindo. Aí fiquei me lembrando do Easy Rider, Cidadão Kane, todos ícones de montagem, que é mais acossado, toda essa coisa toda. Me perguntei, e pergunto a vocês, se a gente estende isso: edição envelhece? A gente acabou de ver aí agora, e eu fiquei com essa pergunta sem resposta. Queria partilhar com vocês uma busca disso aí. Edição envelhece ou não? A gente, certamente. Não, a gente... Bom, eu estou a mesma coisa que estava naquela época. Fofinho, praticamente. Fofinho. Mas me pareceu uma edição hoje envelhecida. Eu acho que existem tempos mortos que em outra época, com outro equipamento, a gente não deixaria. Ela seria mais ágil, ela seria mais degustável, talvez, pela rapidez, que aqui é de 1985, 86. Mais refinada? Mais refinada, talvez. Acho que a Natara quer fazer uma pergunta. Eu acho que não assim, os tempos mortos, eu não senti. Recentemente eu tive essa conversa com um grupo de meninos que eu estava dando uma aula para eles sobre edição. Eu acho que assim, o que envelhece é o efeito. Eu não senti a edição com tempos mortos, e até os temas, a forma de falar, a narrativa, os assuntos, eu senti os efeitos, assim, acho que os efeitos é que não seja, porque as trilhas são foda, essas músicas são incríveis, as piadas, as brincadeiras, os tempos, eu acho que assim, o que fica datado é realmente, nesse caso que a gente está vendo assim, eu acho que é mais os efeitos, aqueles recortes que a gente percebe que hoje são mais refinados, mas eu não acho a edição do Armação velha, eu acho inclusive uma brincadeira sobre editar. Pode ser, não tenho raciocínio fechado sobre isso não, mas revendo agora, acho que poderia ser feito com outro apuro. Eu acho até que hoje em dia o que se procura na edição são tempos mortos. Essa coisa do cortar, pá. Hoje em dia você investe mais no dá aquele tempo ali que, não sei, opinião. Não, isso eu mesmo tive a oportunidade de praticar depois do Armação Ilimitada, 1989, se eu não me engano, 90. Eu editei uma série do João Moreira Salles chamada América, Que era outro tempo. que eu fiz o contraponto desse tempo aqui, Verdade. que eram os tempos mortos mesmo, América mais tem suaves. 20 anos, bom. Mas o que não quer dizer, fico me perguntando e
colocando no ar se essa coisa toda envelhece. A edição, não só do Armação Ilimitada, como do Cidadão Kane, do Acossado, se eles envelheceram. Eu revi alguns uns tempos atrás, achei que tinha passado do tempo. Mas pode ser um engano. Mas vamos ver o que vocês vão perguntar aí para a gente chegar lá. Jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Mais ou menos. Eu Tomil, tenho uma pergunta para você. diga. Rezam várias lendas sobre você, que aprovou um filme com o Cliente de Costas e tal. Essa é clássica. As sombras. Tem uma que eu lembro que dizem que um assistente seu um dia ligou para você às 11 horas da noite e falou: porra, você tinha que ter me dado crédito, foi eu que editei aquela sequência e tal. E aí, outro dia, o Sérgio Marini, que não está aqui porque por acaso ele está com o filho dele, João. Estou sabendo. Ele me disse que uma das coisas que ele não foi talvez a mais importante, mas uma coisa que ele destacaria é que você ensinou para ele o comportamento do editor na ilha. Como o editor deve se comportar perante o diretor, perante o cliente, coisa e tal. E hoje em dia, a gente vive aqui, a NDT Ponto sabe disso, a coisa de que o assistente às vezes vira editor e nunca sabe quando virou e quando que vai acontecer isso. Que conselho que você daria para esse pessoal assim, que está passando de assistente para editor, do alto da sua sabedoria, João Paulo? Ufa! Eu acho que é a solidão. A solidão do editor que de vez em quando rola mesmo. Você fica lá sozinho, naquela salinha escura, fria, e que você vai ter que definir alguma coisa para o diretor que vem avaliar. E eu tenho a impressão que esses momentos de solidão do editor são muito enriquecedores. Ele ali não tem com quem trocar opinião, ele não tem a quem pedir uma ideia, não tem, e é ali que ele vai desenvolver o que ele achou legal e vai ser aceito ou não pelo diretor. Não sei se pode ser isso, não? O João participa, ele editando, de vez em quando, vamos assistir. A gente para e assiste. Então tem um ritual da equipe indo assistir. E aí, o que você acha? O que você acha? Vamos lá. E a outra coisa que é a gente estava conversando, que exatamente, ele é um mestre para apresentar o material para o diretor. Ele é um mestre. E sabe contar a piada na hora certa. Aí distrai ou vamos em frente. Naquele frame... Aquele que ele sabe que ele vai consertar, ele tem a piada. Então... Mas essa coisa hoje em dia, nós estávamos reclamando que muitas vezes você não tem a ilha de edição. Você hoje em dia tem um canto da edição, né? Não tem aquela coisa da ilha escura, do silêncio, que nessa época tínhamos, né? Quer dizer, era uma ilha mesmo, porta fechada, você quando abria dizia, oi. Tinha esse trabalho, essa solidão, né? Você às 2 horas da manhã editando, todo mundo aqui já passou por isso, né? Fim de semana, aquele silêncio, o telefone não toca. Antigamente não tinha, 85 não tinha celular. Então era ficar trabalhando mesmo nessa sequência. E a coisa era fugir do novelão. Porque João Paulo, um dia estava sentado na antessala da Glória Magadã, quando veio a notícia que o editor estava doente. Vai editar. Aí ele foi editar uma novela. Que na época não era nenhum absurdo, era só seguir as claquetes. Porque não tinha o que fazer naquela época, tinha externa, era só estúdio. E rodou, gravou, valeu, né? Não tem essa. Se não valesse, voltava na claquete, porque era muito caro as fitas, né? Então, só que valeu. E agora, foram anos dessa coisa de começar uma edição sabendo o que quer. Ver o material e já ter a ideia. Ô João, vou perguntar uma coisa. Como é que era a frequência do diretor com você
na edição? Como é que era essa invenção da edição? Era uma invenção que você praticava solitariamente? Era uma cumplicidade sua com o diretor? Ou era um material que já vinha assim para você? Como é que se construiu a armação, por exemplo? Eu devo dizer, antes de mais nada, que qualquer coisa que nós tenhamos feito aqui, qualquer coisa que nós tenhamos visto aqui, terá tido, esse é o tempo do verbo, correto? Terá tido sempre o aval do Guel Arraes. Então, tudo que nós fizemos, tudo que aparece por aí, sempre teve aqui a essência do Guel Arraes. Nós podíamos sugerir, tínhamos a liberdade, ele nos dava a imensa liberdade de criar, mas sempre com o aval dele. Então tinha essa cumplicidade. Agora, é aquela coisa, João, na época, o Guel vivia gravando. O Tomil falou aqui, eu devo fazer uma correção, não era uma vez por mês, era de 15 em 15 dias. 15 em 15 dias. Então o Guel estava sempre gravando. Ele chegava na ilha às 8 horas, 9 horas da noite para assistir o que a gente tinha feito. Então, logicamente, ele sempre foi muito profissional, muito gentil, muito agradável, apoiava tudo que nós fazíamos, mas o aval é dele. E ele passava a maior parte do dia dele gravando, não podia acompanhar uma edição. Então nos dava liberdade, mas com a aquiescência dele ao final do resultado. Mais ou menos isso. Passava todo dia. Não é o caso de uma novela, né, Jô? Fica aí é pior. O diretor praticamente só vai ver aquilo que ele fez na externa. Porque no estúdio ele já sabia, ele mesmo estava cortando do lado, ele já tinha conhecimento do que ele fazia no estúdio. Não podia ser não havia muito tempo para repetição de cenas, porque isso custava a coisa da fita, tinha um custo, então era tudo muito ágil no estúdio. Os diretores iam para a externa, quando tinham que fazer externa, e eles vinham ver geralmente a montagem das externas, porque eles lá na externa não podiam acompanhar. No estúdio não, porque era no corte, aí eles já tinham conhecimento. Então, no caso de uma novela como Irmãos Coragem, Daniel Filho e Milton Gonçalves, que eram os dois diretores, eles vinham à noite dar uma assistida, ou de manhã, antes de sair para gravar, porque eles estavam gravando a semana inteira, o dia inteiro. Eles não participavam da edição, não havia esse tempo. Hoje em dia não sei como é que está, não. Acho que tem uma outra disciplina na TV Globo. Irmãos Coragem é a primeira novela que chegou à câmera portátil. E a primeira novela que tem a cidade cenográfica. Antes era um caminhão que ia, o caminhão fazia o estúdio, depois saía, o motorista levava caminhão, ia para a externa, pranchão, colocava a câmera, cabo, 1 hora para aquecer as válvulas e gravava a externa com corte. Aí no Irmãos Coragem, exatamente, passa a ter uma câmera de externa. E isso, é o que ele fala, o diretor ia lá para ver a externa que foi feita. Até lá não havia essa... E tudo se baseava no estúdio. Se resolvia tudo no estúdio. As grandes cenas eram resolvidas no estúdio. Cara, a armação tem um pouco disso, né? Você vê ali um monte de Fellini, né? Naquele primeiro episódio. Mas você vê que no caso do Irmãos Coragem, coisa que ninguém daqui assistiu, é claro. Você assistiu? Eu assisti também. Eu também assisti. Porra, meu irmão. Irmãos Karamazov. João Paulo, eu lembro de você narrando o Cláudio Márcio. Maracanã. É verdade. Cláudio Márcio era jogador do Mengão. Fiquei com muita raiva. Eu fui com ele para o Maracanã filmar. Você sabe onde foi feito o Irmãos Coragem? Onde hoje é o Barra Shopping. Eu fui falar com aquele chinês que é dono da Barra para ceder um terreno onde hoje é o Barra Shopping, que era a cidade de Coroado, dos Irmãos Coragem. O Armação tem uma característica bem interessante. Eu acho que ele conseguiu refletir bem o que o jovem da época estava vivendo, ou pelo menos queria viver, né? E poucos programas acho que conseguem fazer isso com a sua geração. E aí eu queria saber, assim, além de música, estética, né? Tudo girava em torno disso. Acho que foi um ganho mesmo da série. E aí queria saber de vocês, que fizeram parte, qual foi a receita, quais foram os elementos que vocês acham que ajudaram, contribuíram
para resultar nesse filme? A trilha sonora teve grande influência nisso, né? E foi Alexandre Agra. uma briga sistemática com Alexandre Agra, que dura até hoje, graças a Deus. Mas você vê que tem um componente musical aí muito forte. Então, por vezes, o Alexandre ainda não tinha escolhido as músicas que iam compor um programa e nós já estávamos editando. Aí, para mim, a coisa ficava mais difícil, porque ocasionava constantes atritos com o Alexandre Agra, que é nosso querido até hoje. Mas ele, por razões várias, porque tinha aqueles interesses da Som Livre, tem que trazer discos da Som Livre. Mas era o componente musical muito forte nisso aí. Não sei se está respondida a tua pergunta. E acho que também tinha o Asdrubal trouxe trombone, em termos de roteiro. Então a Patrícia trouxe muito o comportamento dos anos 80. Então, e era muito delicado essa coisa dela com dois namorados. Isso teve desde o primeiro, tem isso. E nunca a censura tocou na gente. Tem um pessoal mais jovem lá atrás que estava lembrando da gente fazer corte de censura, né? A censura chegava em cima da hora, a gente fazia na gilete. O Armação, que eu me lembre, não teve... Isso não foi cortado em hipótese alguma. E passava naturalmente. A gente tomava cuidado. Você vê que as coisas são muito... Mas era uma época de abertura também. Era. Então eu acho que tinha essa liberdade. Estava havendo uma distensão. Não, e tinha vontade de falar um pouco das coisas. Você vê que tem uma coisa de política. Ele é um retrato realmente da época, assim, de liberdade, de política, de ser leve, né? E a edição é bem isso, assim. A edição você vê que tem momentos é uma brincadeira, né? Tinha um outro fator que a gente deve levar em consideração, é que os censores não tinham tempo para assistir o Armação. A gente não deixava. Ele estava sempre atrasado, em cima. Eu fui demitido dezenas de vezes por causa do Armação Ilimitada. Isso era comum. Toda sexta-feira a gente sabia ou ia ser demitido pelo Daniel Filho ou pelo Boni. Era só uma questão de esperar o momento. Aí a gente já editava numa fita o primeiro bloco, noutra fita o segundo bloco. E num dos episódios já estava passando a Armação, a gente estava terminando o último bloco. Também, João, você estava falando dessa coisa de ser velho, não ser velho. Eu não achei velho, não. Eu acho que é um programa dinâmico. Ele segura ali o tempo todo em uma linguagem que continua até hoje. Acho que, pelo contrário, continua se repetindo. É uma referência até hoje de edição. Não, então a gente entende que até nós estamos aqui por causa disso, né? Agora, na época, hoje em dia é muito fácil fazer isso. Porque qualquer ilha não linear não era, mas na fita devia dar um trabalho para você conseguir criar todos esses. Ser rápido, corte rápido. Você vê que no primeiro clipe inicial é um corte muito rápido. Você imagina isso na fita, com os efeitos e tudo, devia dar muito trabalho para Colocar a Tarja na Zelda, a Zelda fica pelada no primeiro episódio, colocar a Tarja foi um trabalho inacreditável, aquela Tarja, e não se formou, né, que aí ela anda, né, então como é que é? Tem que programar aquilo no quartel. A gente, quando rolou a primeira sequência de Ana que foi embora, falou, ai meu Deus, imagina editar isso no BVE. Não, mas o João Paulo falava para os diretores, olha só, uma geração dá grão, fica mais bonito, entendeu? 2, 3 gerações. Pode copiar, fita master. Não, e tinha aquele negócio, não podia copiar, né? Olha, eu fiquei imaginando isso, me lembrando das gerações e gerações que ele tinha que fazer para poder... Não tinha cópia. Não tinha cópia. Não. E aí muitas vezes, uma vez tem uma cena que o Juba vem pega a Zelda, os dois rodam. Aí João Paulo olhou aquilo, repetiu, falou assim, faz 10 cópias dessa corrida. 10 cópias. 10 cópias. Aí ficaram rodando o tempo todo.
Só que isso, nós tínhamos que botar todos os operadores, quando fazia a fusão aqui, porque tinha a mesa, né? Fazia aqui, o outro já corria no VT, o outro já falava, todo mundo berrando, falando, não, vamos de novo, vai, não valeu, vambora. Aí na hora você olha aquilo rodando. Sempre viu, né, João? Sempre previu. Na mão ali, tchan, tchan. Você pode falar pra mim como é que você começou, assim, seu começo mesmo, tipo, rapidinho, como é que você chegou? Na edição? É. Até a história que o Tomil contou. Eu era um assessor de porra nenhuma da Glória Magalhães, não tinha nada para fazer. Aquela evolução do início da TV Globo e estava sentado ao lado da secretária da Glória Magalhães, sem nada para fazer, como todos os dias. Ali ia conversando. Um cara abriu a porta e disse: João Paulo, o Formigão ficou doente, vai editar a novela no lugar dele. Por sinal, mesmo meu tio. Deixa eu chegar lá. Caramba! Levantei. O Formigão, pai do Alexandre Frota, ficou doente e eu fui editar a novela no lugar dele. 8 dias depois, o Formigão ficou bom, apareceu na televisão e eu fui procurar ele e disse: ó, Formigão, pega lá o teu lugar que eu vou voltar para o meu. João Paulo, pelo amor de Deus, eu odeio edição, odeio ilha de edição, eu não suporto aquilo. Fica lá, pelo amor de Deus, que eu vou procurar outro lugar para mim. E voltou para a produção e eu continuei editando. O pessoal parece que gostaram. Eu fui ficando, tem 50 anos. Eu não me lembro que novela foi não, mas foi 68. Foi Sangue e Areia? Não foi Sangue, foi uma antes do Sangue e Areia, eu acho. Não, Sangue e Areia, o Formigão dirigiu também, ele foi assistente de direção do Sangue e Areia. Sem direção? Então não foi. Você começou já como editor, não teve... Não tinha nada de curso, não existia. Assistente, né? Nada. Era no tapa, velho. O equipamento, só a Globo, as emissoras tinham equipamento. Era quadruplex. Há 42 anos atrás, eu fui ser ator da Globo e comecei a ver o diretor dirigindo. E estava sempre lá vendo o diretor dirigindo. Aí um dia o Daniel passou por mim e falou: vem cá, quero te apresentar uma pessoa. Aí subiu a escada assim, aí entrei numa ilha de edição que eu nunca tinha entrado. Estava o João Paulo sentado lá, e aí falou: onde é que você faria o corte dessa cena? Aí eu falei: aqui. Aí ele fez um preview, eu falei: caramba, o que é isso? Tal. Aí passei a ir para, em vez de ir para a gravação, eu ia para a edição, sentava lá, porque era o único lugar que você tinha para aprender. Então, muitos dos boys da Globo iam para lá e viravam operadores. Quando eu perguntei para o João, assim, por exemplo, João, eu tenho que aprender a operar? Ele falou: não, aprenda a respirar. Então, muitas vezes, porque muitas vezes o João está sentado olhando um jornal assim e fala: não ficou bom o corte, não, volta 10 frames. Porque ele estava ouvindo o corte. Então, naquela época, um operava e o outro sentia o corte, sentia o ritmo, respirava a cena que estava sendo feita. Então, ele não deixou ser operador. Até hoje eu preciso de bons operadores. Qual era a formação dos editores, assim? Como é que eles chegavam? Era um pouco assim, boy, não sei o que? Foi isso? Quem foi se interessando, gostou ficou por ali. Da parafernália? No início da TV Globo era meio essa coisa que eu te falei: o João Paulo vai lá editar porque o cara ficou doente. Eu não sabia se eu sabia editar ou não, era isso. Com o tempo, a TV Globo foi aprimorando os operadores. Na época havia uma divisão clara, quem era da produção e quem era da técnica. Nós não podíamos tocar no equipamento. Era proibido, nós não podíamos mexer. Embora fôssemos indisciplinados o suficiente para mexer, e às vezes até mexer melhor do que os operadores, porque a gente adquiria a prática. Mas com o tempo, a TV Globo foi guindando os operadores para a edição. Porque eles já tinham a experiência de estar ali operando há anos, logicamente eles eram guindados à edição. E acho que, para lembrar, a maioria dos diretores na época vinha do corte, eram os cortadores, os diretores de TV. Eles é que passaram a ser diretores. Regis Cardoso,
Aloysio Leggei, Walter Lacer, vários deles eram cameraman, Reinaldo Buri, que passaram a dirigir. Depois de um tempo, isso mudou bastante e os editores é que passaram a ser os diretores. Jorge Fernando. Rogério Gomes. O Rogério ele foi operador, editor, hoje é diretor. Quando você passou a montar filme de cinema? Porque você foi da primeira geração da televisão, então. E aí, quando você começou a fazer publicidade de cinema? Ana Maria Magalhães me chamou para montar um filme. Eu era amigo dela, tudo. Me chamou para montar um filme que ela fez, não me lembro o nome agora. Aliás, foi o único filme que eu montei numa moviola, porque depois disso a moviola também subiu. E o divisor de água na carreira de quase todos nós foi esse Armação Ilimitada. É água? É. Ah, não quero. Até parece. O Armação Ilimitada, ele suscitou a curiosidade das agências de publicidade e das produtoras de videoclipe. Eles começaram a me convidar para fazer videoclipes e comerciais. E aí eu passei a ganhar mais fora da TV Globo do que dentro da TV Globo. E, logicamente, me desvencilhei da TV Globo, segui carreira em frente e fui esbarrar no cinema. Eu já tinha esse primeiro feito com a Ninha Magalhães, e dali vieram acontecendo os filmes de longa-metragem, até que fui parar no nosso Dealer, grande figura, onde eu cheguei a montar, acho que 32 longas-metragens com o Dealer. Bom dia. Mas é quase isso, porque é 9 anos, né? Não, 32 eu não creio, mas uns 28, 27 foi. Em quantos anos? Com o Dealer, em 9 anos. 9 anos. Eu cheguei a montar com o Dealer 5 longa-metragens em um ano. E o Dealer era muito prolixo, né, vamos dizer assim. Filipinho? Queria saber uma coisa. Você citou o América em comparação com a nação. O América, propositalmente, começa no México, onde está tudo parado, e depois vai para a América, fizeram aquele carro, os trailers em volta do carro, está tudo em movimento, porque a América se trata de movimento, nos Estados Unidos e tal. Ou seja, o projeto de edição já estava na gravação. O quanto que o projeto de edição, que havia um projeto de edição antes da armação, filmaram, pegaram as fitas e agora quem faz com isso, ou já tinha essa ideia? Olha lá, o Camões sendo narrado aí, Camões era para ser inteiro e você picotou, mas então, onde é que está esse projeto? Havia um projeto antes ou você descobriu isso na ilha? Era descoberto na ilha. Como a coisa que eu falei para você do Armação foi quando meu filho me pediu o negócio da bateria para a máquina de calcular dele. Que aí eu saquei que o negócio da garotada não tinha tempo a perder. Então a gente começou a tirar os tempos mortos no Armação. No América houve um outro componente, Filipinho, porque o João filmou com o Valtinho, passou aqueles meses todos filmando, e me chamou para montar. E eu comecei a ver o material que eles filmaram e, como eu sou muito chegado a um ritmo americano, blues, comecei a sugerir a ele alguns blues que poderiam fazer parte da trilha sonora do América. E o João gostou do que estava acontecendo. Tanto é que, no final da edição do América, ele virou-se para mim e disse assim: João Paulo, tem uma sobra de verba desse projeto, de $40 mil, e eu estava pensando se a gente não pode fazer um documentário sobre blues no Mississippi. Cheguei até a arrepiar, né, quando ele falou isso. E fomos lá, fizemos, quer dizer, tinha essa coisa da música vir depois. Ele não tinha, o João não tinha concebido musicalmente o América, entendeu? Por isso que ele deu essa liberdade da gente, o América inteiro é feito quase com os meus discos. Nós íamos, eu, Walter Carvalho e o João íamos para minha casa ficar ouvindo o disco para adequar algumas sequências. Uma outra coisa que eu queria saber, que eu acho que é muito contemporânea, as horas e horas que a gente passou em ilha,
ficava muito impressionado com a rapidez com que você entendia o material. Eu me lembro perfeitamente um dia, no meio de Fonte TV, sábado de manhã, um negócio assim, para não dizer que era varejão, era um comercial do Hotel Glória, era uma coisa assim, chamada Hotel Glória, e você estava lá lendo o jornal e eu lá digitalizando a fita, correndo aquela fita e tal coisa. Terminou, estava voltando pronto. Aí você levantou, pega o terceiro plano, pega o segundo, bota com o segundo. Como que ele fez isso? Como ele já sabe o que faz? Aí eu vejo hoje que a gente, quantos de nós não pegou roubadas de 1000 horas de material, né? Tem que trabalhar esse negócio todo, tem que gerir isso tudo na cabeça, tem que entender todas as possibilidades de conexões com isso. Assim, é uma coisa instintiva, você teria alguma maneira de você passar essa sua clarividência pra gente? Como é que você olha o negócio uma vez, você entende o que vai acontecer? Tá bom, vamos conhecer a auxílio de Hotel Glória, beleza, mas se a gente viu várias vezes você fazendo isso, né? Todos nós aqui já. É no estalo, Filipinho. É no estalo. É aquela coisa, apesar de ter tido algumas chances e oportunidades, eu nunca quis ser diretor. Eu sempre quis ser editor, não queria dirigir. Não era o meu barato. Embora o Daniel tenha batalhado bastante para isso. Mas eu tenho a impressão que essa atitude, essa tomada de posição, fez com que eu tivesse a cabeça sempre voltada para essa coisa da composição da edição. Como vai compor essa coisa. E ela, com a prática, vai se tornando esse folclore que o Tomil falou, que parece que eu estava distraído lendo um jornal, mas eu estava de olho, que eu não sou besta. Entendeu? E aí deve ter sido isso que ocasionou essa coisa aí. Bom, eu acho que, não sei se já está bom, eu quero dizer que... pergunta. Você falou que no início não sacava muito de edição, ficava lá meio de paraquedas, né? Uhum. Mas o amigo dele falou que você era um sábio, trazia lá um monte de coisa, depois... Esse teu saber, você já tinha essa coisa com as artes, você buscou isso dele. Como é que foi essa formação, no geral? Tem alguma coisa que eu não sei explicar direito o que é. Eu vou tentar colocar para vocês uma coisa histórica. Eu sou um garoto de subúrbio, fui criado entre o Engenho Novo e Meia. Na época, eram dois centros muito animados. O Meia tinha 5 cinemas, o Engenho Novo tinha 3. E o Meia tinha 5, eram 8 cinemas. Não havia videoclipe, não havia videocassete na época. E eu ia muito ao cinema, muito. E um ano eu resolvi contar quantos filmes eu teria visto num ano. E eu me lembro de ter ido ao cinema em um ano 321 vezes. Alguma coisa estava acontecendo na cabeça que eu não sabia o que era. Eu fui ser editor sem saber o que era ser editor, como juntar uma cena na outra. Mas com o costado de 321 filmes em um ano, tinha alguma coisa compondo dentro da cabeça, que acabou resultando nisso que o cara disse, você leva o material. Eu aí passei a desenvolver, eu gosto muito de música, então a música, o som, né? A música, mas o som, de modo geral, tem muito a ver com a edição. E fui me dedicando a essa coisa da edição depois de ser chamado. Mas antes foi o componente cinema, sempre. Muito admirador de cinema, via todos os filmes que eram lançados. Então, tinha esse componente do cinema formando essa personalidade que acabou resultando num editor, que nem sabia que queria ser editor. Eu, quando entrei na televisão, queria ser produtor. Irmãos Coragem foi a última coisa que eu fiz a produção. Depois passei para o meu amigo Nilton Cupelo. Mas Irmãos Coragem é de 1970. A última coisa que eu produzi foi em 1970. Então, um pouquinho de tempo. Primeira sessão de cinema, qual foi? É que você lembra? Impossível. Aí é impossível. Não tem como. Bom, o filme que eu vou lembrar foi o filme que eu vi. Mas isso de 300 foi em que ano? Perdão? 300 filmes foi em que ano? Sabe que eu me lembro? Isso pode ter sido... Eu me meti em televisão em 1963.
Eu fui ser figurante da TV Tupi. Aliás, como é que é essa coisa? Eu era corretor de imóveis em Caxias, vendia cotas de um shopping center de Caxias, e um amigo meu trabalhava no... Como é que se chamava, né? Telecine da TV Tupi. Na época, os comerciais eram passados em filminhos de 30 segundos. Eles trocavam aquilo com uma rapidez muito grande. E uma noite ele me convidou para jantar com ele lá na TV Tupi, naquele restaurante que tem ali perto. E eu fui com ele, estava de terno, gravata, pastinho, James Bond. E ele ficou me mostrando a televisão, coisa e tal. Quando, em determinado ponto, ele foi andando e tinha uma porta assim enviesada, fechada, que eu ouvi um som ao longe, mas não conseguia definir. E ele me mostrou a televisão e ele deixou isso para o final também, aquelas coisas, as sincronicidades da vida, né? E eu me lembro disso como se fosse agora, de terno, gravata, ele foi andando na minha frente, esse amigo meu, e disse assim, agora eu vou te mostrar o Grill. O Grill era o estúdio principal da TV Tupi, onde eram realizados os shows, os programas humorísticos, e que antes da televisão era o local do jogo, onde tinha a roleta, aquela coisa toda no antigo Cassino da Urca. E eu me lembro que ele disse assim, eu vou agora te mostrar o Grill. Ele foi andando assim para essa porta imensa, grossa, assim, mas estava enviesado e não conseguia ver o que estava lá dentro. Ele abriu a porta assim para eu entrar, e eu fiz assim, entrei, meti o pé no primeiro passo, olhei aquele negócio assim, aqui que eu vou ficar. Na mesma noite, meu pai, já avisei meu pai que não ia ser mais advogado, que não ia ser corretor, nada, e que eu ia ser figurante de televisão. Eu não queria ser figurante. Eu gostei da coisa da produção. Mas não existia nem a palavra estágio. Então eu não tinha como estagiar na produção da TV Tupi. Então eu arrumei um emprego de figurante para poder aprender como fazer a produção. E aí desenvolveu, eu fiquei fazendo figuração. Tem até umas fotos disso que eu não me atrevo a mostrar a ninguém. Mas da figuração da TV Tupi, fui aprendendo. Oi? Quantos anos você tinha, figurante? Peraí, meu amor, 63, eu nasci em 41, tinha 22. Aí, pouco depois, um amigo me chamou para trabalhar na TV Rio com o Carlos Imperial, durante um período. E um outro amigo me levou para trabalhar na TV Globo. Duarte Franco, que não sei dele mais, me levou para trabalhar na TV Globo, entrei na TV Globo como uma função burocrática num departamento de produção. E fui sendo promovido até me tornar porra nenhuma ao lado da Glória Macadam. E, por consequência, editor, porque o Formigão ficou doente. Olha aqui, eu estou completamente aberto para aceitar um convite para um show. Adorei. Pensei que ia chorar, não chorei. Tem tempo ainda. Mais alguma pergunta? Você chorou ontem, né? Ontem? Só por causa do Flamengo. Não, acho que eu também todo mundo um pouco agradecer, porque acho que estava lá na página da EDT. Quem não foi assistente de João Paulo, foi assistente do assistente de João Paulo. Vai sangrar o João Paulo, né? Vai Mas sangrar a o João Paulo. característica, o maior aprendizado que eu tive com você é de partilhar o que eu nunca sonegou informação, nunca foi, sabe, foi extremamente generoso com toda uma geração de pessoas, mais de uma geração. Né? Então acho que esse é o grande aprendizado que eu trago sempre, além de ter ficado agora que eu lembrei que eu fiquei viciada em botar música, por causa disso tudo. Eu não fazia isso não. Aí esse negócio de colocar a música primeiro e editar em cima, mesmo sabendo que eu vou levar o esposo do dinheiro, esse é um vício desgraçado que esse cara botou. Então eu agradeço muito você, meu pai. Beijo. Já fui seu pai. Já foi meu pai. Eu pedi a minha guarda com o Maí, mas o Maí se tornou. Cadê a Lely? Ah, tá lá. Muito obrigado a todos. Boa noite. Que sua revista, gente?
Fernando.